Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Ponto Espiritualidade. É mais um dia festivo, mais um dia bonito, mais um dia de muito conhecimento. Hoje nós estamos recebendo novamente o professor Marcos Queiroz. Ele é arquiteto, consultor de radiestesia e Feng Shui, tem mestrado em processos participativos de projetos e doutorado em inteligência arquitetônica. O professor Marcos vem fazendo um estudo muito interessante, uma trilogia que ele montou, falando sobre Jung. Salvo engano, a primeira palestra, me corrija, professor, se eu estiver errado, foi sobre a psicologia da Kundalini Yoga, a segunda sobre astrologia, e essa terceira agora que vai ser que será sobre o tarô. Então, assim, foram duas palestras excelentes. Ele já tinha participado anteriormente aqui também conosco. Esse ano já é a terceira participação, é sempre um prazer recebê-lo. Antes de cumprimentar formalmente o nosso convidado, mandando um beijo aí para todo mundo que já deixou seus comentários, Darcy, Suzana, Marileide, Letícia, Antônia, Jossi. Então, boa noite, professor Marcos, a casa é sua, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Adriano. É com muito prazer que eu estou aqui de volta, completando essa trilogia, né, da psicologia da transcendência, das psicologias da transcendência, né, e realmente é um tema que desperta muita curiosidade e dessa vez vai ser enfocado de uma maneira diferente das que a gente vê por aí nos vídeos, que é bem voltado mesmo para a psicologia analítica junguiana e promete, acredito. Joia. Fique à vontade. A casa é sua. Se quiser que eu coloque o slide na tela, é só me dar o ok. Pessoal, o Marcos vai fazer a exposição e vocês, ao longo da exposição, já podem deixar nos comentários perguntas ou trazer contribuições, inclusive. E tão logo ele termine a exposição, nós vamos ter um tempo para vocês conversarem com ele. E, como sempre, todas as quartas-feiras, nós fazemos a nossa corrente vibracional, que é que sustenta os trabalhos espirituais que são realizados nas madrugadas de quartas para quintas-feiras. Tá bom? Então, vou colocar aqui na tela o slide do professor Marcos. Vou me retirar por uns instantes, a casa é sua, estou aqui nos bastidores e retorno daqui a pouquinho. Ok, Adriano, muito obrigado. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, né, nosso tema, que já foi divulgado há algum tempo, é o Jung e a psicologia do tarô. Temos essa frase aqui inicial que já é bastante interessante para motivar a gente sobre o tema, que é de Drica Gomes. É bom saber que o tarô é como um espelho muito especial, que te mostra claramente tudo que você passou anos tentando esconder de si mesmo. Então, é interessante a gente ter esse entendimento do tarô, né, dentro de uma perspectiva mais abrangente, como um oráculo, né, vamos dizer assim, uma forma, uma arte divinatória, uma arte capaz de encontrar o divino dentro de nós, né, a nossa essência, o nosso eu, o nosso autoconhecimento. E dessa maneira a gente muitas vezes consegue obter respostas que não consegue, vamos dizer assim, tentando se auto-investigar racionalmente ou tentando perguntar às pessoas, porque cada particularidade que a gente vai descobrindo da gente mesmo, pelos vários processos prospectivos, vão mostrando um pouquinho, né, de cada um de nós e um pouquinho de cada aspecto da nossa vida. Mas com esta abrangência que vocês vão ver dos chamados arcanos do tarô, a gente vai ter uma série de linguagens psicológicas, digamos assim, físicas, de acontecimentos reais, de fatos, de situações da nossa vida emocional, nossa vida mental, nossa vida espiritual. E a gente vai poder fazer toda uma leitura, né, através dessas cartas que manifestam o nosso próprio eu interior, manifestam a nossa realidade, o nosso self, o nosso ego, em muitas vezes
nossas várias subpersonalidades, isso levando em conta que Jung tem toda essa abordagem que nos esclarece bastante sobre o nosso eu, o nosso entendimento da nossa psique, tanto consciente como inconsciente. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu não vou entrar muito no mérito do histórico do tarô, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Eu até sugiro, quem tiver interesse de aprofundar mais sobre isso, eu tenho um canal no YouTube também, que é com o meu nome, né, Marcos Queiroz, é fácil de localizar, e que eu tenho já uma palestra de tarô que vai trabalhar mais essas questões teóricas, filosóficas, associadas à cabala, magia, etc. E hoje a gente vai focar muito mais o tarô no aspecto da psicologia junguiana, tá? Eu começo aqui trazendo essa origem, que são muitas as possibilidades de entender a origem do tarô, mas eu gosto muito dessa, que é de natureza egípcia, e que a gente vai ver aí o tarô significando caminho ou estrada real, né, da vida. E a gente vai ver Tar como caminho, estrada, Ro, né, como rei, então a estrada real, a estrada real da vida. Muitos negam esta origem egípcia, e aí, uma vez negando essa origem egípcia, acaba que o tarô não teria também esse significado, mas é difícil a gente negar essa origem egípcia, ou até anterior ao Egito, né, de civilizações mais antigas ainda, porque se a gente for pegar todo o panteão divino, o panteão dos deuses egípcios, e a gente for ver todo o simbolismo e todo a mística egípcia, a gente vai encontrar muita similaridade com esses arcanos todos que a gente conhece aí, certo? Então, é conhecido, né, nas histórias assim que no passado os arcanos do tarô representavam toda a sabedoria da humanidade expressa em imagens e também perpetuada através do jogo, que seria algo atrativo para o ser humano, mas que nas entrelinhas, de modo secreto, de modo oculto, estariam esses ensinamentos, esses saberes, né? E, no caso, o tarô é composto de 22 arcanos maiores, né? Cartas que representam mais situações da nossa trajetória de individuação, ou, para muitos autores, a trajetória da iluminação, né? Muitos definem a individuação de Jung, como ele trouxe de muitas religiões esses conceitos, muitos consideram que a individuação é sinônimo de iluminação. Então, os 22 arcanos maiores, eles mostram essa trajetória, essa jornada, e a gente consegue ver aqui nesses vários arcanos, que a gente vai falar deles daqui a pouco, cada um deles, a gente vai perceber que aqui seria o louco. Esse tarô, gente, é o tarô chamado tarô junguiano. Não foi desenhado por Jung, não foi elaborado, concebido por Jung, mas foi concebido por um psicólogo junguiano experiente que conseguiu traduzir muitas dos conteúdos junguianos nesse tarô. E não só ele trouxe simbolismos riquíssimos aqui, que a gente não vai ter condições de aprofundar muito, mas vai tentar fazer o que é possível dentro do tempo, porque são 22 arcanos maiores, 56 menores, então não daria tempo da gente ir a fundo, mas eu sugiro que algumas bibliografias, que quem quiser aprofundar depois mais, pode conseguir, né? Agora, eu chamo a atenção também que nesse tarô, cada arcano maior tem uma mandala, que é bem representativo da psicologia junguiana, e essas mandalas têm um simbolismo muito interessante. Cabe chamar a atenção aqui de que essa formação aqui de 21 cartas, né, dividida em 7, digamos assim, fases, vamos dizer assim, e aqui o louco separado, fora de tudo, significa que o louco somos nós percorrendo essa trajetória, né? Essa jornada aí do herói. Por isso que ele está aqui fora, e a gente vai encontrar aqui uma sequência de situações que vão representar tanto nosso processo de vida encarnado na Terra, como o nosso processo evolutivo ao longo de encarnações diversas, ao longo de vários caminhos específicos que a gente vem a trilhar na nossa trajetória espiritual, né?
Bom, eu recomendo de início um livro que ele, assim, como eu disse a vocês, né, Jung não criou aquele tarô e nem tem abordagem de tarô nos seus livros de psicologia, mas é muito fácil a gente obter simbolismos muito presentes na obra dele. Ele fala do mago, ele fala do sacrifício, ele fala de várias, da roda da fortuna, ele fala em vários momentos de certos arquétipos que são também arcanos e que poderão ser entendidos como também linguagens que servem para a gente entender a compreensão junguiana do tarô. Mas este livro aqui, que é de autor anônimo, mas que a gente, nada que é anônimo fica muito tempo anônimo, é de Valentin Thomberg, um autor que viveu nesse período aqui, né, do início do século XX, e a gente tem esse livro, Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, uma abordagem extremamente junguiana. Tanto que é um livro da editora Paulus, ele já tinha sido publicado também pela Pensamento, mas a editora Paulus publica vários livros que não são da Vozes, no caso, não são de Jung propriamente, mas são de autores junguianos. E esse aqui é extremamente junguiano. E ele diz o seguinte, que arcano é aquilo que alguém deve saber para ser fecundo em determinado domínio da vida espiritual. Aquilo que deve estar ativamente presente em nossa consciência ou mesmo em nosso inconsciente, para nos tornar capazes de fazer descobertas, de gerar ideias novas. Se a gente for associar arcano com arquétipo, eles têm muita coisa em comum, né? Sendo que arquétipo é mais abrangente, porque arquétipo é algo que pode aparecer, bom, dependendo do autor que está definindo arquétipo, né? Porque Jung define arquétipo como algo muito forte presente dentro de nós, em todos nós, como uma linguagem quase divina, quase sagrada que nós temos para expressar algumas coisas que estão presentes no psiquismo de todo mundo. Além do arquétipo, nós temos as imagens arquetípicas, que são a manifestação desses arquétipos. Alguns autores traduzem arquétipo como qualquer coisa que a gente dá uma carga emocional e psicológica muito forte, que é o caso de James Hillman, que é um pós-junguiano, que eu gosto muito da abordagem dele, da psicologia arquetípica, que é derivada, é uma derivação da psicologia junguiana, e eu acho que ele traduziu de uma maneira bem, vamos dizer assim, atual e bem complementar, né, o trabalho de Jung, mostrando que é algo que pode, tudo que ganha um valor muito forte na nossa experiência psicológica acaba sendo arquetipizado, né? Agora, o arcano é algo que está presente, é como se fosse um arquétipo, mas ele está oculto muitas vezes está presente lá no nosso inconsciente coletivo como arquétipo, mas de certa forma ele se traduz em mensagens que precisam ser transmitidas ao longo do tempo para nós aqui, para nós na existência física e para nós ao longo de séculos e séculos, né, num processo evolutivo dentro de uma jornada de criatividade, de mudanças, de transformações, né? Então, vivenciar determinado arquétipo vivenciar determinado aspecto da vida humana e espiritual na nossa vida, né? Então, é interessante que a gente compreenda isso para se autoconhecer. Eu quero também citar este livro aqui, que é Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, de Sally Nichols. Este livro também é de uma abordagem extremamente junguiana, e ela diz o seguinte, né? Eu só destaquei esse trecho aí porque não daria tempo de... Desculpem o telefone aqui tocando. As imagens das cartas do tarô são tão antigas e profundamente ligadas aos padrões inconscientes do desenvolvimento humano que merecem todo o respeito e crédito. Não devem ser encaradas como brinquedos, mas, de certo modo, como imagens sagradas, não porque sejam sobrenaturais, mas porque, tal como uma obra de arte famosa ou alguma peça da literatura mundial, elas refletem nossos mais profundos conflitos, necessidades e aspirações. Então, mais uma forma para explicar a gente, mais um texto que explica a gente como estas cartas têm realmente mensagens que podem ser traduzidas muito bem, né, na nossa compreensão, no nosso inconsciente, usando o nosso intuitivo.
Se a gente pegar o termo arquétipo vindo de lá do tempo de Platão, a gente vai saber que é como se fosse a linguagem de Deus, do mundo das ideias, né? É como se fosse a gramática que poderíamos ter através de símbolos, uma compreensão mais abrangente. A forma verbal de se expressar é primitiva. A gente aprende até. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase célebre de Confúcio que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, a imagem ainda não é a forma mais evoluída de comunicação, mas a imagem faz a gente se aproximar muito mais de uma comunicação intuitiva, sutil, de um nível mais profundo, que Jung chamou de inconsciente coletivo e que os hindus chamaram de arquivos akáshicos ou akasha, etc. Então, esses arquétipos e, digamos assim, também os arcanos do tarô, eles têm digamos assim, esta linguagem para se comunicar conosco e para fazer com que nós consigamos extrair do nosso próprio inconsciente realidades que precisamos aprender de nós mesmos e até das outras pessoas, dentro da nossa convivência aqui, né? Jung não tem abordagens falando sobre o tarô, como eu disse, mas neste livro aqui eu consegui encontrar, né, nas cartas de Jung, esses 3 volumes. No volume 1 tem uma carta que ele fala com Emma Eckstein, que foi paciente dele e tal, e foi paciente de Freud, inclusive, também dele. Ele diz o seguinte: eu já ouvi falar do tarô, o quanto sei, trata-se de um jogo de cartas que foi usado originalmente pelos ciganos espanhóis. São as cartas mais antigas que se conhece na história. São empregadas ainda hoje na cartomancia. Se fizer novas experiências, estou muito interessado em ouvir sobre elas. Não se sabe muito bem se depois disso Jung tomou mais conhecimento sobre o tarô, mas o fato é que ele cita várias vezes o I Ching como oráculo, né, a astrologia, né, fala da cartomancia algumas vezes nos seus livros, mas quem aprofunda muito mais é Marie-Louise von Franz, que foi braço direito dele, que de certa forma escreveu muitas obras ao lado dele, junto com ele, estudou muita alquimia, a grande estudiosa de alquimia que trouxe conteúdos dessa área para Jung foi Marie-Louise von Franz, e ela fala do tarô em algumas de suas obras, e, como eu disse, em algumas obras de Jung, ele fala de alguns arcanos, ele fala de alguns arcanos sem considerar como sendo do tarô, né? Bom, aqui a gente tem uma situação que alguns de vocês que se têm conhecimento de Jung, alguma coisa do conhecimento de Jung, vão saber que Jung dividia as funções da psique humana em 4, e ele, quando dividiu em 4 essas funções, ele associou isso a os 4 elementos, né, da alquimia, e também associou também a pesquisas ligadas a tipologias corporais, né, que foram feitas por vários estudiosos anteriores a ele, que ele dizia assim que a nossa psique trabalha em 4 âmbitos diferentes, em 4 funções diferentes, e essas 4 funções estão associadas também à nossa estrutura física, à nossa constituição física. Então, de certa maneira, claro que quando ele fala dessas funções, ele está falando de funções ideais e que ninguém tem essa função ideal, ou seja, se ele diz que uma pessoa é mais pensamento, mais sensação, mais sentimento ou mais intuição do que qualquer das outras funções, ele não está querendo dizer que ela só é pensamento, só é sensação, só é sentimento ou intuição. Ela tem todos nós temos essas 4 funções, né, misturadas, né, mas nós utilizamos mais umas do que outras. Tem sempre uma que predomina e tem sempre uma que fica em segundo lugar, que é a função secundária, e normalmente a função oposta dentro dessas aí que a gente está vendo, nessas setinhas aí, é geralmente a função inferior. É uma função que está mais inconsciente em nós, que está mais adormecida, que precisa ser trabalhada, que precisa ser conhecida por nós e exercitada, né? Enquanto que a que mais utilizamos, que são mais ativas em nós, são as que estão mais conscientes, né? Então, uma pessoa que é tipo pensamento, né? O tipo função pensamento, ele é mais razão, ele é mais assim, quer explicações para tudo, tem sempre alguma coisa para meditar, para pensar sobre determinada coisa.
E geralmente essas pessoas têm a função sentimento como inferior e precisa ser trabalhada. São pessoas que não têm o aspecto do sentimento, das emoções muito bem trabalhados e geralmente tem algum tipo de inibição na área sentimental. Então, aí as outras funções, no caso, intuição e sensação, passam a ser funções auxiliares, uma delas sendo a secundária e a outra terciária, mas a gente acaba tendo essa hierarquia aí, né? E da mesma forma que eu citei aqui do pensamento, acontece com todas as outras 4 funções, né? E aqui a gente tem na representação do tarô que foi realizado, eu estou com ele aqui, né? Ele foi realizado por esse psicólogo junguiano Robert Wang. Ele mostra que essas quatro funções representadas nas 4 seres viventes apresentados na imagem de Ezequiel, do vislumbre, da fantasia de Ezequiel, que era desses 4 animais que ele representou. Depois os católicos associaram aos 4 evangelhos, etc., mas a gente sabe que estava muito mais associado aos 4 elementos em si, né? Isso é na representação, né? Aqui está de novo mostrado aqui os 4. A gente tem aqui associado cada um desses 4 seres viventes, está associado a um signo fixo do zodíaco, né? Que é o leão, o touro, né? Aqui é se eu não me engano, o escorpião, e aqui o aquário. Então a gente tem esses 4 signos associados. No livro Tarô Mitológico, Liz Green, que é astróloga e é psicóloga junguiana, diz o seguinte: os antigos métodos de divinação, como a astrologia, tarô e I Ching, não procuram prever um futuro que já está escrito, mas, ao contrário, preocupam-se em como as verdadeiras qualidades internas e o significado do momento pode ser refletido e, portanto, decodificado por meio de formas simbólicas como planetas, moedas ou cartas. Então, repare que ela está usando aí algo que Jung diz inúmeras vezes no livro Sincronicidade, né? Que faz parte do grupo de textos de A Natureza da Psique. No livro Sincronicidade, Jung fala que um determinado momento nunca se repete. Você pode fazer uma leitura desse momento através dos astros, através de moedas, através de cartas, aquilo que você tiver alguma compreensão. Em outras palavras, é assim: se você sabe falar inglês, você vai se comunicar em inglês. Se você sabe falar português, você vai se comunicar em português. Se você tem um instrumento de linguagem que lhe permite fazer uma prospecção do seu inconsciente, né, você vai estar indo muito a fundo. Por incrível que pareça, o inconsciente coletivo, quanto mais você se aprofunda no inconsciente, menos pessoal você está sendo. Você vai chegar no transpessoal, você vai chegar além do pessoal, então você vai chegar quase no espiritual. Então você vai transcender, e ao transcender você vai ter informações não só de você, mas dos outros que estão com você e das interações, do que está por acontecer e que está acontecendo nas energias daquele momento, né? E você acaba tendo uma compreensão muito mais ampla através dessas formas simbólicas que vão lhe permitir chegar a informações muito mais profundas. Né? Então, gente, não está querendo passar aqui. Bom, aí nós temos aqui, vamos fazer um passeio rápido em alguns tarôs mais famosos, mais conhecidos. Eu, no meu canal, quando eu falo sobre a história do tarô, eu mostrei mais tarôs, mas aqui eu vou passar rápido. Esse é o tarô de Marselha, talvez um dos mais famosos, mais conhecidos. Não é o mais fácil de utilizar, porque as cartas dos arcanos menores, elas são números e repetindo o símbolo, né, as moedas, os pentáculos, essas coisas. Cada naipe não tem uma ilustração em si, mas, de certa forma, ele é um dos mais antigos e tem sido utilizado por muita gente aí, né? É recomendável, é interessante, e eu não uso muito ele, eu prefiro mais esse, que é o Rider-Waite. Ele é um tarô mais fácil de ler, é mais popular, talvez, de todos, porque cada arcano menor, ele tem uma ilustração que ajuda a intuição funcionar melhor, porque vocês vão associar sempre o significado àquela imagem e vai ajudar a vocês buscarem lá
no profundo, na sua profunda capacidade de interpretação, né, na sua intuição, vai ser mais fácil de vocês interpretarem, né? Os arcanos maiores são praticamente iguais, eles mudam apenas a força e a justiça que trocam de lugar do tarô de Marselha para o tarô Rider-Waite, né? E eu trouxe aqui também esse livro que saiu recentemente pela editora Arcanum. Ele já foi até publicado em outra edição anteriormente, mas essa é uma edição muito mais de qualidade, né, mais luxuosa e tal. E é o próprio livro de Edward Waite, falando da significação de cada uma das cartas. Foi escrito em 1911, é bastante antigo o livro, né? E ele é interessante porque ele tem a carta colorida na página inteira e a interpretação de cada uma delas ao longo do livro todo. Vale a pena, quem tem interesse de estudar o tarô, adquirir esse livro, né? Esse é um outro tarô que talvez seja o mais difícil desses três que nós falamos. É o tarô de Aleister Crowley. E ele é belíssimo, é maravilhoso, e é o preferido de muita gente, de muitos junguianos, inclusive, por conta das imagens bem abstratas misturadas com figurativas e ajudando a ter digamos assim, uma viagem intuitiva maior, um vislumbre, uma fantasia maior em cima da leitura. E aqui também uma publicação que saiu, não tão recente assim, mas que da editora Madras, né? Esse autor, Ajo Banzap, é um autor que tem muitas obras de tarô, e esse está muito didático, está muito interessante e muito enriquecedor para o entendimento do tarô, né? Bom, esse eu trouxe por uma questão de nostalgia, né? Por uma questão de já ter esse baralho, foi um dos primeiros que eu tive acesso lá nos anos 80, né, mais ou menos em 81, foi o livro que eu tive acesso, e também o baralho, que ele é todo feito em tapeçaria. Na verdade, essas obras aqui são enormes, que foram depois fotografadas e transformadas em cartas. Ele ganhou até uma edição de luxo recentemente, que é essa daqui. A coleção é gigantesca de tarô, viu? Mas e esse é edição limitada, esse inclusive é 250 mil exemplares, e esse... Ih, até machucou aqui. Nossa, esse trabalho aqui está muito bem feito, muito elaborado, e até com as cartas foram, digamos assim, impressas com uma qualidade fantástica, muito bom, muito bonito esse tarô, né? E eu trouxe aqui também algumas obras rapidamente, né, antes de começar a entrar no conteúdo mesmo, que valem a pena. O Tarô Encantado, que eu já falei, né, em português aqui. Aqui a Chave do Tarô, que é o mesmo conteúdo da Bíblia do Tarô, que é aquele livrinho pequeno que tem várias edições, a Bíblia de alguma coisa. Este livro também eu recomendo muito, de Anthony Lewis, o livro completo do Tarô. Ele pede assim para que vocês, que as pessoas compreendam que ele não escreveu um livro completo de tarô, mas como faz parte de uma coleção e ele foi convidado para escrever nessa coleção com o título Livro Completo de Tarô, então ele se sentiu na responsabilidade de ser o mais abrangente possível na descrição das interpretações. Então, o que tem de interessante nesse livro é que ele traz o significado das cartas a partir de vários autores e confronta e mostra, né? Ele é muito rico, muito amplo, ele traz abordagens que alguns autores não utilizam e que outros utilizam, e aí ele acaba sendo um apanhado muito grande e rico para que as pessoas possam até escolher o que vai adotar e como vai adotar. Então, é muito amplo, muito profundo esse livro. Aqui o outro, eu falei já nesse instante, né, A Chave Ilustrada do Tarô. Este que foi lançado recentemente na segunda edição, mas Descubra os Segredos do Tarô. Então, são muitos os livros que eu tenho, mas eu trouxe esses justamente os que eu considero os melhores para uma aprendizagem de quem está querendo começar agora e tal. A arte de ler o tarô para si mesmo também é muito bom. É interessante porque cada arcano ele faz uma referência a um filme, ou a um livro, ou alguma obra de conteúdo universal, e que ajuda a gente a compreender, a exemplificar melhor o significado de cada arcano. E aí a gente entra, já começando a entrar no conteúdo, eu queria falar desses três livros,
o tarô cabalístico, que já até saiu em português, mas eu quis trazer porque aqui essa é uma editora que lançou os livros de Robert Wang, que é esse autor que nós vamos nos basear agora, né? É o psicólogo junguiano que resolveu, digamos assim, fazer as vezes de Jung. É como se fosse Jung escrevendo sobre tarô, porque ele se aprofundou tanto na psicologia e trabalhou tanto, utilizou tanto na prática a psicologia junguiana, que ele consegue falar com propriedade, sim, o entendimento de como o tarô poderia ser traduzido, né, para dentro da psicologia analítica. E aí ele tem esses 3 livros, esses 2 não foram lançados em português, The Jungian Tarot, né, and its Archetypal Imagery, né, e esse Perfect Tarot Divination. Esses 2 livros, junto com o terceiro que eu vou mostrar na próxima ilustração, eles formam uma trilogia. E justamente esse terceiro, que eu estou com ele aqui, é o que serviu de base para essa palestra que nós vamos fazer agora, e que é justamente a descrição, dentro de uma perspectiva junguiana, de cada um dos arcanos. Né? E esse livro, né, eu junto com esses outros 2, como sendo os livros que mais podem ser a expressão de como seria a psicologia do tarô dentro da perspectiva junguiana. Né? Bom, eu começo dizendo, né, o tarô junguiano contém 78 cartas. Isso é importante dizer, porque tem muitos livros aí, gente, que se dizem tarôs, livros, ou tarôs, cartas de tarô e livros de tarô, que não tem 78 cartas. Se não tiver 78 cartas, já é uma prova de que não é tarô. Pode ser chamado até de oráculo, mas não de tarô, porque o tarô mesmo tem essa constituição de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, né? Reproduzidas das pinturas a óleo do Dr. Robert Wang. Então, o psicólogo, autor deste livro, além de ter escrito o conteúdo, ele também foi o autor das ilustrações. Suas imagens arquetípicas foram projetadas como pistas de estímulo para o que Carl Gustav Jung chamou de imaginação ativa, um processo que se destinava à autocompreensão final, que ele chamou de individuação. E ele também complementa que é o mesmo que iluminação, né? E uma coisa que é importante é que a imaginação ativa poderia, nos dias de hoje, até ser chamado de visualização criativa. É como se fosse você sonhando acordado. A tentativa de vislumbrar, de imaginar, de trazer à tona imagens do inconsciente e que se expressam em símbolos no mental, né, do mental superior para o mental inferior, manifestando-se com imagens psicológicas que acabam gerando formas de pensamento. Então, no fundo é toda uma projeção do inconsciente para o consciente que nos ajuda a tanto sabermos mais de nós mesmos, né, autoconhecermos, como também de trazermos modificações, transformações na nossa psique, né, fazendo com que a gente passe por um processo também de criativo, de transformação, né, de terapêutica pessoal, né? Aqui nós temos as 22 cartas do tarô. O louco ele pode ser tanto a carta 0 como a 22, dependendo do que se considere, né, como sendo, né, ela sendo no começo ou no fim, mas lembrando que ela não é nem começo nem fim, ela é começo e fim, e é uma trajetória, ela é o percurso todo pelos 21 arcanos maiores. Né? E eu trouxe aqui, que eu espero que vocês com calma depois possam olhar, porque nós não vamos ler agora aqui todos esses símbolos, né, todas essas palavras-chave, porque nós vamos falar desses arquétipos, desses arcanos agora, né, com as cartas, aparecendo as cartas. Mas como vocês vão ter acesso a esse vídeo, né, no YouTube, vocês podem depois parar na imagem aí e sair olhando, analisando e até anotando essas palavras-chave que foram colhidas de várias obras e foi colhido também a partir de um significado mais profundo de cada arcano desse, né? Que são as cartas que eu já mostrei na estante para vocês, né, dos arcanos maiores. Tá? Bom, eu trouxe antes de começar a falar desses arcanos, né, maiores e também um pouquinho dos menores, eu trouxe algumas passagens do livro, poucas, né,
para que a gente se prepare para essa viagem, né? Quando meditamos sobre uma determinada carta do tarô, lidamos com um aspecto específico de nós mesmos. Então, é preciso que a gente entenda que cada imagem arquetípica de um arcano desse é uma personalidade, mas em tudo que Jung trabalha na imaginação ativa, nos sonhos, né? Nas perspectivas de arte-terapia que são feitas, todas as figuras de personalidades, elas são, eu digo quase sempre, né? Vou dizer por quê, quase sempre, elas são aspectos da nossa psique, não são pessoas, não são figuras humanas mesmo. Em alguns casos, sim, quando num sonho a gente está interagindo com alguém, ou preocupado com alguém, ou está no nosso sonho tentando vivenciar alguma coisa relativa a uma outra pessoa, pode ser que aquela personalidade que apareça num sonho, numa imaginação ativa, seja uma outra pessoa. E é interessante que a gente perceba que o próprio tarô trabalha isso também. Essa possibilidade de, em alguns momentos, os arcanos serem pessoas, em outros momentos serem fenômenos psicológicos da nossa psique, ou subpersonalidades da nossa psique. Persona, ânima, ânimos, né? A sombra, o ego. Bom, em termos mais práticos, a meditação nas 22 chaves do tarô, mostrando vários aspectos do homem e da mulher, leva a uma visão geral objetiva da condição humana. Repare que está dito aí aspectos do homem e da mulher, entendendo que esses aspectos do homem e da mulher existem em todos nós, no homem e na mulher. O ânimos e o ânima estão presentes no homem e na mulher. Então nós temos, às vezes, simbolismos femininos nas cartas que se referem ao nosso lado feminino, né? Simbolismos masculinos que se referem ao nosso lado masculino e algumas vezes à imagem arquetípica do feminino em nós, a imagem arquetípica do masculino dentro de nós. Então, é importante que a gente perceba que quando se fala em mãe, pai, filho, filha, não está se falando de gênero masculino ou feminino na atuação da psique, mas é algo que está dentro de nós, né, no aspecto, um aspecto mais feminino ou masculino dentro de nós, né, não sendo específico só de determinado gênero. As cartas da corte, reis, rainhas, príncipes e princesas, ou então valete, cavaleiro, a depender de como seja a carta, como a carta defina, né? As cartas da corte, representam tipos de personalidades. O comportamento e as atividades dessas personalidades são mostrados nos arcanos menores a 10. O que Jung chamou de arquétipo da transformação, significando situações e eventos reais ou potenciais. Isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Aspectos do eu também são simbolizados por um mandala na base de cada chave do tarô. O mandala, repare que o mandala aqui está no masculino, né? Porque Jung sempre utiliza mandala no gênero masculino. O mandala, um círculo mágico usado como um auxílio para sugerir as energias dos muitos arquétipos conectados à carta. Na verdade, os mandalas que vão ser expressos em cada arcano, eles servem de gatilho para a gente entender dentro de uma forma mais intuitiva, para que a gente não fique muito preso às palavras-chave e aos significados dessas palavras-chave, um significado muito rotulado, muito específico, muito assim, engessado, para que dê chance a nossa imaginação ativa viajar mais na interpretação e até, muitas vezes, tendo variantes da interpretação muito mais profundas, né? Este personagem, essa pessoa, né, o Brian Cormack, ele tem vários vídeos falando sobre o tarô, inclusive o tarô junguiano. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube. Quem tiver facilidade de entender inglês, ele faz bastante vídeos explicando o tarô junguiano. Ele utiliza esse tarô junguiano na terapia que ele faz, né, psicólogo, e vale a pena, né? Se vocês tiverem dificuldade no inglês, tem a possibilidade de colocar a legenda em português. Não é 100% essa legenda, porque a legenda é obtida diretamente da fala dele, mas já ajuda a compreender um pouco mais, né? Bom, então vamos começar pelo louco. O louco, a gente tem aqui essa carta que diz respeito à fonte, o espírito, é a essência, né? Está associado a Urano, e é o arquétipo do vazio criativo.
é aquele zen, aquele espaço vazio que pode ser preenchido, potencial infinito, inocência. Então, somos nós mesmos na nossa viagem, e nesse processo de nossa viagem nós adquirimos uma série de, digamos assim, ganhos específicos de experiência e de vivência espiritual. O louco é o aspecto juvenil do espírito, que incorpora todo o potencial do qual derivam todas as outras cartas do tarô. Jung tem um arquétipo que ele trabalha muito, né, nos livros dele, principalmente no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, é o arquétipo do trickster. O trickster é um deus, uma entidade de índios aborígenes e tal, e que ele acabou adotando, ele corresponderia talvez a Loki, né? O deus Loki da cultura nórdica, que está sendo muito explorado agora nos filmes, né, da Marvel e tal, que tem a ver com justamente, e está associado ao Coringa, né? Que também muitos conhecem a partir do vilão do Batman, né? Mas Coringa nada mais é do que uma carta do baralho. Então o louco, ele é o mesmo Coringa que sobreviveu nas cartas do baralho, porque as cartas do baralho derivam do tarô, só que perderam-se os arcanos maiores, ficaram só os menores e desaparece uma das figuras da corte, né? Fica só o valete, a rainha e o rei e a rainha, de certa forma, o Coringa permanece como essa carta versátil, capaz de substituir qualquer outra, porque ela justamente representa essa possibilidade de agir de uma maneira das mais variadas possíveis, né? Ele, na representação clássica dos tarôs de modo geral, eu trouxe aqui o do tarô Witch, né? Witch Tarô, que eu gosto muito, é o tarô das bruxas, me identifico muito com ele. Ele mostra uma pessoa que está, um louco que está olhando para cima e perto de cair num abismo, e em várias cartas aparece um cãozinho que é como se fosse a figura dos instintos ali, tentando trazer de volta para a realidade, mas ele é aquele que viaja e que faz sem pensar muito, né, usando o intuitivo, o irracional, então, de certa forma, é aquele eu mais profundo que não está muito preso a muitos aspectos que engessam a trajetória do ser humano na vida, né? Logo em seguida, a gente tem... É interessante que a gente viu a figura do espírito lá no começo, que é como se fosse o self, né, o ser, a essência, e aí a gente começa a ter figuras como se fossem figuras familiares, né? Já. Aí a gente tem o filho, o mago como sendo o filho. Mercúrio, que também dá uma certa versatilidade, é o arquétipo do ânimos, né? É o lado espiritual, é o lado racional do espírito, né? É o lado que a mente ativa. Mercúrio é uma mente consciente, de certa forma. Então, a ação concentrada, a habilidade, a capacidade de realizar as coisas. E essa habilidade fica expressa aqui nos 4 elementos que são expressos pelos 4 naipes também, presentes sempre na mesa do mago, né? Então, toda a busca de uma mulher, a ânima ou a alma de um ser humano, por autodescoberta, está resumida em seu relacionamento com o mago, o ânimos. Então, é o ânimos, o mago que busca a ânima, não somente a ânima no sentido da mulher, mas a ânima no sentido de alma. Então, dessa forma, a gente pode ter ali uma representação. Por favor, não façam associações assim de que isso é machismo ou feminismo aí, feminino aí, porque é um aspecto feminino e masculino dentro da representação junguiana, e que a gente vai ver presente assim do ser que procura a sua alma, a sua completude, o lado que você deseja, porque, por exemplo, a mulher tem uma ânima também, e ela vai desejar a alma, ela vai desejar uma busca interior, mas é o lado feminino que está presente em cada um de nós, né? Bom, aí nós temos a sacerdotisa, que é a filha, representada pela lua, a reflexão, a capacidade de buscar dentro de si algo que está oculto. Então, o arquétipo da ânima, dos segredos ocultos, do interior, o desconhecido. Repare que aparece a figura de uma máscara aqui na frente da imagem, que é mostrando justamente o significado junguiano da persona que ocultando a alma, né? Então, de certa maneira, então a palavra persona vem de uma máscara que se utilizava na Grécia Antiga
para o teatro e que ela aumentava o volume da voz quando passava o som na boca da máscara. Então, por isso, persona, o som atravessava pela boca, e aí essa máscara que chamada persona era algo que escondia o rosto do ator, e de certa forma é algo que esconde também a persona no sentido arquetípico da palavra, a subpersonalidade. Persona significa aquela personalidade que você mostra às pessoas, e no caso aqui, o que está sendo dito é que a autossacerdotisa é a que revela o que está por trás dessa máscara, a ânima, a verdadeira alma da pessoa, né? O livro simboliza os segredos finais do inconsciente, mais frequentemente representado pela água, né? Como a lua, né? Ela cria as marés universais da consciência. Então sempre tem a associação do elemento água à lua, e a lua como tendo um lado oculto, né? O lado escuro da lua, o lado oculto da lua, que é algo que precisa ser revelado, e também um astro que é refletido, né? Reflete o sol. Então, de certa forma, está ali presente a reflexão, o processo de tentar buscar a luz de Deus em nós mesmos, dentro da nossa imagem. A luz do sol que reflete na lua, né? Mostrando o lado profundo, né, do céu. Bom, a imperatriz é a mãe, Vênus, arquétipo da grande mãe, a criação, a nutrição, a manutenção. Mãe é uma extensão da ânima, ela é o aspecto nutridor da ânima. Trata-se da mãe arquetípica das mitologias, das religiões mundiais, que se manifesta como imagem inconsciente da nossa psique. Então, a relação com a natureza, a relação com o mundo real, bem, digamos assim, bem ligado ao nosso eu natural, às nossas verdades, né? De necessidade de sobreviver, na nossa necessidade de nos mantermos, de nutrir, a mãe que gera a vida e que mantém a vida dentro do seu ventre, né? Então, por isso que em algumas cartas aparece a imperatriz grávida, né, e tal, representando isso, né? E sempre tem muito verde, né, aparecendo nas cartas. O imperador é o oposto, né? O pai. Aí seria Ares, né? O lado masculino, né? Então, o arquétipo do pai, autoridade, liderança, iniciativa. O grande pai cuidadosamente administra um reino remoto e cruel, o castelo distante, sendo um símbolo de um processo da razão tão abstrato que não tem objeto. Então, ele é o lado razão, é o lado assim de limites, né? Dá limites, é aquela coisa que geralmente se associa tradicionalmente ao pai, essa coisa de dar os limites, etc, etc. Eu vou passando mais rapidamente porque vocês vão entendendo a lógica e vão compreendendo que existe digamos assim, uma certa linha de interpretação para cada carta e que pode ser muito mais profunda e cada vez mais profunda quando a gente associa uma a outra na leitura, né? O Hierofante é o pai como legislador, seria o líder religioso, né, associado a touro, a arquétipo do criador menor, como se fosse um representante do Deus na Terra, né? Autoridade religiosa. Esta carta associa-se a um conceito gnóstico de demiurgo, que supõe que as ilusões da condição material são criadas não por uma divindade suprema, Deus Pai, mas por um criador menor que erroneamente acredita-se ser o supremo. Dentro da teosofia, a gente trabalha muito essa questão de que você possui esse Deus que nós pedimos algo a ele, não é o Deus supremo, na verdade, né? Porque isso vem do hinduísmo, né? Porque você tem o Brahma e o Parabrahma. Existe uma hierarquia divina. O Deus supremo mesmo, supremo, ainda está controlando outras divindades, sem isso ser um politeísmo, porque no fim das contas, esse Deus absoluto supremo é o verdadeiro Deus, é o Deus maior, né? Mas de certa forma existem vários deuses não absolutos, né, que seriam relativos, e que dentro de cada cultura a gente pode falar de várias formas diferentes. Por exemplo, até dentro do espiritismo a gente pode dizer que são os engenheiros siderais, os seres angelicais, os anjos da guarda, etc., que auxiliam na tarefa de construção e manutenção do universo, que não pode caber isso somente a um ser, mas ele tem braços
né, que vão fazer essa tarefa, e, de certa forma, aqui na Terra estaria presente a representação de Deus, né, na Terra, nesse processo de manifestação divina e religiosa. Né? Bom, o amante é o filho como colecionador de experiência, associado a gêmeos, arquétipo do homem original, dualidade, escolhas, afetos. Né? O amante está de pé, com os braços estendidos acima de uma figura masculina e uma feminina. O sol e a lua atrás dele representam os dois sexos como um símbolo da manifestação das nuvens. Né? Então a gente tem aí tanto a relação da sexualidade presente como a das escolhas. Repare que isso tem tudo a ver, porque nós escolhemos, digamos assim, o parceiro, né, dentro desse processo. Né? Nós escolhemos algo para o nosso prazer também com um determinado busca interior, como digamos assim, um desejo, uma vontade. Tudo isso também são escolhas que estão na libido, que estão no impulso, na energia psíquica da gente. Então está tudo associado a isso, né? E aí o símbolo astrológico dos gêmeos que está associado a esse arquétipo. Né? O carro é o pai de todo presente, o pai todo presente, associado a Sagitário, arquétipo do espírito manifesto, coragem, energia, confiança. Este é o pai como protetor, né? Isso é algo como uma figura de um Deus que intervém para salvar o dia quando todo o resto falha. Então, é o vitorioso, é aquele que conseguiu vencer alguma determinada realidade. Então, ele está caminhando, né, trazendo uma vitória depois de um percurso, né? Então, é associado ao carro, o ser que conduz o carro, está sob controle, tudo sob controle, é uma carta muito favorável, muito interessante. Né? A força, que é a carta mais ligada a mim, que sinal que eu sou leão, né? Leonino, esta é uma carta que diz respeito à filha como colecionadora de experiências. Então, assim como tem um filho colecionador de experiência, tem a filha colecionadora de experiência. Então, ela experimenta até estar de frente, estar próximo a um leão que tem toda uma força aí. Então, mas de certa forma ela também está controlando esses instintos, que é um instinto, a paixão, esse instinto forte aí que o leão representa. Então, ela está aí dentro desse controle, né? Então, o arquétipo da mulher original, energia criativa, coragem, paixão. Uma jovem cuja mão direita repousa sobre a cabeça de um leão, imagem que pode ser interpretada como o controle das correntes sexuais, chamadas de Kundalini ou fogo serpentino. O eremita, que é o avô como professor. Então apareceu aí a figura de um ser mais velho que nós, né, e que é associado à virgem, está associado ao arquétipo do velho sábio, está associado ao discernimento, ao recolhimento. É o momento de uma pausa, um momento que a gente para poder. Geralmente, quando essa carta aparece pedindo para você dar um tempo em determinada coisa, tranquilizando mais, acalmando mais suas atividades, etc. Então, o eremita é uma figura reconfortante que nos encoraja a seguir em frente, apesar das adversidades, que nos levanta suavemente quando ocasionalmente caímos e que, acima de tudo, sabe o que não sabemos. Né? A roda da fortuna é a mãe que determina a experiência, associada a Júpiter, que é uma energia muito favorável de boa sorte, de benefício, de um destino favorável e tal. É o arquétipo da mãe como destino, bonança, oportunidade. À medida que o consciente e o inconsciente se aproximam em direção à formação de algo novo, autoconsciência, o filho, a consciência atua sobre as experiências geradas pelo inconsciente. Então, representa o ciclo de vida, né? Os processos de mudança, de transformação. Não é à toa que 10, dentro da dezena, é um final de um ciclo de dezena para iniciar outro. Então, de certa forma, está aí esse processo. Né? A gente vai ver que, apesar de ser a carta 10, a gente tem ali 12 divisões aqui, né, que está associado ao zodíaco, mas também mostrando um processo cíclico de transformação, de mudanças, etc. A justiça, reparem que eu adotei digamos, a forma de Rider-Waite. Né? Uma coisa curiosa é que o baralho de
o tarô de Jung, esse aqui, ele não coloca número nas cartas para que as pessoas possam decidir se a justiça vai ser o número 8 ou se vai ser o número 11, porque isso aí varia na compreensão de autores diferentes, né? Mas na hora de ele descrever na sequência do livro, ele segue a sequência de Rider-Waite. Então, de certa forma, eu acredito que o autor prefere a sequência de Rider-Waite, porque Rider-Waite, o que ele entendeu é que justiça estaria bem no meio, né? Decidindo, né, na balança, no processo da balança. Por isso que ele trocou para colocar no 11, que estaria no meio das cartas, né, das 22 cartas. A mãe que pune e recompensa, associada a Libra, ao arquétipo da punição e da recompensa, justiça e equilíbrio. Justiça é um aspecto da mãe que avalia o progresso o progresso do filho, né? Está aí repetido o progresso, né? E que administra recompensas ou punições que podem ser muito duras. Então está associado a essa avaliação do que precisa ser feito, do que precisa ser trabalhado dentro dessa educação que se tem e dentro da relação, não só com o filho, mas com as outras pessoas. Então, essa carta está associada justamente a essa ponderação, né, do justo, e geralmente também está associado a acontecimentos judiciais, né, na vida da gente. O enforcado é uma carta meio assim confusa, porque às vezes as pessoas entendem de maneira errada, né? É uma carta que está associada ao sacrifício humano, né? A busca ao sacrifício para, digamos assim, ganhar algo espiritual, né? De certa maneira. Associada a Netuno, ao arquétipo do Deus sacrificado, né? A mudança de paradigmas. Muitos também interpretam corretamente que o enforcado expressa alguém vendo o mundo por outro lado, por outro ângulo, por outro aspecto, que é esse de cabeça para baixo aí, né? Mas, de certa forma, ele está se sacrificando para poder ver esse mundo de outra maneira. Então, é uma transformação que você realiza dentro de si, né? Mesmo sem tanta naturalidade, para que você possa conquistar ou exercitar para uma mudança posterior, né? É o que Pietro Baldi chama naquele processo de treinamento, de utilização dos processos, né, que a gente precisa desenvolver na gente, no início com muito sacrifício, tentando mudar, como uma pessoa que está aprendendo alguma coisa, está aprendendo a andar de bicicleta, cai várias vezes, até que depois consegue, dentro de uma técnica de automatismo, automatizar e compreender e fazer aquilo com naturalidade. Então, esse esforço, esse sacrifício é importante, né, dentro do nosso processo de trajetória da individuação. O enforcado representa um estado de consciência chamado samadhi, né, uma palavra hindu para a qual não há equivalente ocidental, significa uma condição em que o centro da consciência é invertido e o sujeito se torna objeto. Então, assim, essa busca interior, essa tentativa de você introspectar, você buscar o seu próprio interior e entender ele melhor. Né? A morte, que se a gente falou de um ciclo de 10, também tem um ciclo de 12, né? Falávamos do ciclo do zodíaco, né? Quando você completa um ciclo de 12, você transita para outro ciclo quando chega no 13, porque você começa um novo ciclo. Então, a morte está aí simbolizando como uma transformação, uma transição. É mãe como portal, como essa transferência, digamos assim, impulsionador de uma modificação humana, né? O escorpião é o signo associado, né? O arquétipo da transformação, da mudança, dos novos começos. A morte é popularmente explicada como mostrando uma mudança de uma condição para outra, não é considerado representar algo final ou absoluto. Né? Dependendo de qual carta está associada a ela, pode significar também morte, mas porque morte é nada mais, nada menos do que uma transição, uma transformação, uma mudança de um mundo para outro, né? Mas, de certa maneira, isso não é algo absoluto, que sempre vai ser significado de morte. Né? Bom, não passou, não está querendo passar aqui. Bom, o 14, o arcano 14 é da temperança, está associado à alquimia. A gente vê em todas as cartas praticamente essa mulher com asas, né, um anjo, e dois
recipientes, onde ela passa um líquido de um recipiente para o outro, justamente fazendo essa mediação, né, como se fosse uma mistura química, alquímica, etc., associada ao câncer, né, ao signo de câncer, ao arquétipo da mediação, moderação, busca da harmonia. Aqui na carta do tarô junguiano, a gente vai ver o fogo e a água aqui fazendo uma interação, né, justamente aquela coisa do ímpeto intuitivo e também da iniciativa e a emoção aí presentes, né, nessa interação. A carta retrata um ritual em um altar de pedra natural, a água é derramada sobre o fogo, e o fogo é imerso na água, o que significa que um oposto é temperado ou mediado pelo outro. Né? Aquele processo chamado por Jung de enantiodromia, né? Os opostos complementares, né? E essa coisa de você ter essa interação constante dos vários fenômenos da psique humana, né? O arcano 15 é o diabo, né? É o filho sombrio. Alguns consideram também como a sombra. Essa carta mesmo do tarô das bruxas tem aqui shadow side, né? O lado sombrio. Então, a sombra, né, da pessoa. Então, o Capricórnio, que é regido por Saturno, de certa forma também é associado à sombra. Saturno está associado a chumbo. O chumbo é o que se transforma em ouro, é o nigredo, é aquela coisa do putrefátio, do alquimia, é a sombra, o arquétipo da sombra, os desejos materiais, a tentação. A sombra, no sentido junguiano, é tudo aquilo que a gente não gosta em nós e a gente tenta esconder dos outros, e às vezes esconde até de nós mesmos. Está bem ligado àquela frase que eu falei no começo, que muitas coisas de nossa psique ficam sombrias, né, dentro da sombra, e a gente, um grande trabalho que a gente tem terapêutico é de tentar trazer à tona, trazer à luz aquilo que é sombrio em nós, né? Embora o cristianismo exotérico tenha encontrado pouco valor nos aspectos sombrios das coisas, o que foi chamado de mal é absolutamente essencial para o processo de individuação. Então, quando a carta aparece dessa, é porque precisamos trazer à tona determinados fatores que são sombrios e que nos fazem mal, né? Porque quando a gente esconde, a gente não trabalha terapeuticamente aquilo que precisa ser trabalhado e muitas vezes nos incomoda, nos causa danos, nos causa processos não muito interessantes. Repare que a carta do tarô junguiano para o diabo é muito parecida com a do enamorado ou do amante, porque tem a ver também, porque é uma tentação, certo? É uma tentação que também vai estar presente nas nossas escolhas pessoais aí, dos instintos, etc. A torre, o arcano 16, talvez é uma um dos poucos tarôs que tem uma figura humana na torre, é esse do tarô junguiano, que foi personalizado, porque, na verdade, o autor psicólogo junguiano, ele achou por bem criar a personificação familiar, né, de todos esses arcanos, né, como a torre que passou a ser o pai como vingador protetor, né, alguém que está ali vingando algo que foi feito para os filhos ou protegendo os filhos. Então, muitos consideram a carta de destruição, de ruptura, consideram até um aspecto negativo, mas nem sempre é negativo. E aí a gente tem aqui o símbolo do signo Marte, do astro Marte, né? Aí o aspecto do pai protetor, o caos, a ruptura, a ruína. Esta carta foi chamada de a casa de Deus para implicar que o aprendizado espiritual envolve a destruição absoluta de velhos conceitos e de velhos modos de vida. Então é destruir para transformar em algo novo, né? Destruir para construir algo diferente. Né? A estrela, o arcano 17, é a filha virgem, associada a Aquário, é o arquétipo do sol oculto, a inspiração, a espiritualidade, a sorte. Em termos simbólicos, os jarros de ouro e prata fundem diferentes aspectos da consciência, devolvendo à piscina primordial de onde vieram originalmente. Então, está associado à intuição, à inspiração, digamos, a uma, digamos, uma afeto, como é que chama? Uma
devoção espiritual a um ser divino, a uma entidade, né? E geralmente é uma figura feminina que está aí associada a essa estrela e também à sua sorte, ao seu destino. Né? A Lua, o arcano 18, é a avó, a mãe mortal. Está associado, obviamente, à própria Lua, arquétipo da mãe mortal, ilusão, imaginação, maternidade. A Lua é todas as fases da mulher ao mesmo tempo, ao lado iluminado da Lua, como aquele encontrado na grande sacerdotisa ou na estrela. Tem sido tradicionalmente enfatizado. Então, é essa busca de encontrar o seu eu, refletir-se, né? Encontrar a sua realidade dentro dessa ilusão. Está muito associado à psicologia junguiana, porque ela está associada aos sonhos, né? Aos sonhos que aparecem para a gente, né? Revelando determinadas realidades. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que o tarô junguiano, ele decidiu representar todas as cartas com esse arco aqui, né, com capitéis, colunas, etc, para dar uma ideia de que nós estamos entrando em um cenário, né, para fazer com que a imaginação ativa possa brotar, né, fazer com que a gente estimule esse processo de vislumbre de coisas, de imagens mentais, etc. O Sol, uma carta sempre com uma criança aparecendo, né, montada no cavalo aqui, preferiam colocar só a criança mesmo de braços abertos, tentando buscar todo o seu potencial, né, até se alimentando do próprio Sol, inclusive. Então, agora, o astro associado é justamente o Sol mesmo, né? Arquétipo da criança, Pua Eternos, aquele arquétipo da criança que não quer crescer, que não quer nem vivenciar coisas de adultos, porque prefere, né, essa, digamos assim, vivência de criança, né, sendo alimentada pelo sol o tempo inteiro, sem, mas ao mesmo tempo tendo o sol como inspiração e fazendo coisas novas e conseguindo na fonte, na origem, né, descobrir coisas novas por causa da sua alegria, da sua de não estar ainda maculado por uma série de vícios que aparecem a partir de uma certa idade. Então, a criança representa os primeiros estágios da verdadeira autoconsciência, a mente consciente encontrando e conquistando os conteúdos do passado mais profundos e, embora exista no presente, é o futuro da consciência individual. Então, é a criatividade, né? É a questão de você trazer, buscar o original, aí a origem e a sua infância e também ter toda a motivação que a criança tem. Né? O julgamento, que é o arcano número 20, é o filho que julga, associado a peixes, ao arquétipo do nascimento, né? Análise, avaliação, liberação, é muito também ligado à psicologia junguiana, essa daí, porque tem a ver com renascimento, o arquétipo do renascimento é muito trabalhado nos livros junguianos. Numa cultura esotérica, a gente pode também associar o karma, né, o processo da reencarnação, o processo cíclico de nascimento, vida e morte, né, de ação e reação. Em muitos aspectos, um juízo final, né? Mas esse termo é enganoso, uma vez que experimentamos o fim dos ciclos continuamente. Então, não é final porque sempre vai ter um outro juízo, a gente não acredita muito naquela pena eterna, então a gente vai estar sempre passando por esse juízo final, né, ciclicamente. O mundo, a carta número 21, é a filha que se esconde. Saturno, né, também, portanto, tem muito a ver com o que nós vimos de Capricórnio nesse instante, né? Vimos aí falar, né, da sombra e tal. E também arquétipo da persona. Então, de certa forma, é uma representação para a realidade, para o mundo. É o que a gente mostra para o mundo. Então, de certa forma, é uma conclusão. Mas é uma conclusão temporária, né, de certa forma, porque, como eu disse, né, no arcano anterior, a gente está passando por muitos ciclos, né? Então, é o ápice, é uma manifestação. Então, aqui está a totalidade do indivíduo em um mundo onde os opostos são expressos com a maior polaridade. A carta descreve o self público, a persona, que cada indivíduo desenvolve para lidar com a sociedade. Nessa carta também está aparecendo aqui os 4 seres viventes, né,
de certa forma, voltando de novo à materialidade, manifestando para a quaternidade do mundo físico, né? O 4, o quadrado, é sempre uma representação do mundo físico, com os 4 com pontos cardeais, com os 4 elementos, etc, etc. Então, gente, essa foi a trajetória, e que eu concluo, pelo menos essa parte da trajetória, dizendo que neste livro, Tarô e Autoconhecimento, tem essa frase aqui: aprendemos a compreender o conteúdo simbólico das cartas, desenvolvendo o conhecimento intuitivo, a fim de sentir a situação em que nos encontramos e poder nos libertar da prisão de conceitos lógicos generalizantes. É importante que a gente assimile, se familiarize com esses significados que nós falamos agora, das cartas, tanto dos arcanos maiores como dos menores, que vamos falar rapidamente logo depois, para que a gente use isso como linguagem, como se fosse o alfabeto ou o vocabulário de palavras que nós temos, sendo que não são palavras, mas seria quase similar mais a um ideograma oriental e tal, e que serviria para a gente fazer uma leitura não só para as pessoas de determinadas coisas, como para nós mesmos. Segundo Jung, o inconsciente sabe aquilo que o consciente não sabe. Então, o inconsciente vai ser aquele que vai ser requisitado quando a gente utiliza essas cartas, esses arcanos, certo? E ele ainda utilizou, né, o autor que eu falei para vocês, ele utilizou um recurso bem interessante que foi dos mandalas. Aqui está as mandalas, porque a gente costuma falar na língua portuguesa como mandala como feminino, mas como eu lembro a vocês, o Jung chama no masculino. Aqui eu trouxe todas as mandalas para vocês verem que elas também podem ser úteis, servindo de gatilhos para a compreensão, associando ao inconsciente, como eu disse no instante a vocês, né? E a gente tentando criar uma linguagem também para entender. E eu aí fiz uma brincadeira também aqui, né? Por que a gente não poderia também associar essas mandalas aos chakras, né? Como eu gosto muito desse estudo dos chakras, a gente tem aqui essas associações. Foi um exercício que a gente fez aqui, mostrando essa grande mandala aí representando o louco, o nosso eu, o nosso self, e aí está lá presente no coronário, e em vários momentos associando às forças, né, energéticas que estão ligadas a cada um dos arcanos, a gente também tentou associar os chakras. Mas como a gente sabe que nós não temos só 7 chakras, nós temos muitos chakras, poderíamos pegar até todos esses 22 arcanos e fazer alusão a chakras menores também. Isso fica para uma tarefa posterior. Nesse quadro, eu tentei resumir também uma coisa muito interessante, que é os arcanos menores, as cartas numéricas. As cartas numéricas, você tem que pegar todo o significado numerológico dos números, né, aqui, do AIS ao 10, e depois juntar esses significados numerológicos aos significados dos naipes. Porque os naipes, como eu disse a vocês, estão associados aos 4 elementos. Ouro está associado à terra, que é a percepção ou sensação, né? Copas associada à água, ou sentimento ou emoção. Espadas associada ao ar ou pensamento. E paus associada ao fogo ou intuição. Então, se a gente faz a combinação desses dois significados, a gente vai acabar tendo todas essas palavras-chave aqui que vão ajudar a gente a fazer a leitura do significado dessas cartas. Fica mais fácil ainda quando o autor busca estas formas de conexão dos significados básicos desses elementos, ficando mais fácil até a compreensão das pessoas. Aí eu digo a vocês, tem autores que falam significados diferentes para as cartas? Sim. Tem problema isso? Não. Desde que vocês estabeleçam esses significados antes. É mais ou menos o que acontece com o pêndulo. Se você magnetiza o pêndulo para ele avisar que você, girando no sentido horário, ele vai dizer uma coisa, no sentido anti-horário outra, aí quando ele estiver para frente e para trás outra coisa, você já se trabalha, se programa nesse sentido, e todas as leituras que você vai fazer vão ser utilizando esta linguagem. Você pode usar o giro para um lado, o giro para o outro, significando uma coisa e outra pessoa significando outra. Então, utilizar o significado tradicional dos arcanos ajuda a gente a entrar muito mais facilmente em contato com estes arquétipos do inconsciente coletivo.
e a gente tentando fazer as conexões com a psicologia junguiana, é muito provável, coisa que o próprio autor diz, que a gente esteja até, de certa maneira, corrigindo alguns desvios que a interpretação foi ganhando ao longo desse tempo. Tanto que ele, às vezes, fala que ele adotou determinada interpretação porque alguns autores, provavelmente, ao longo da trajetória, desviaram, porque a lógica dos significados, dentro desses aspectos que a gente está falando, de combinações, né, dos elementos numéricos e os elementos associados aos naipes, né, nos aponta para determinadas significações bem próximas dessas que nós vemos tradicionalmente, mas outras se desviam. Então, é interessante que a gente encontre essa significação essencial e fique mais fácil até na hora de fazer a leitura, entendendo assim como acontece com a astrologia também, né? A gente tem o entendimento do que significa cada casa astrológica, tem o entendimento do que significa cada constelação, né, do zodíaco, e também cada planeta. E aí, quando junta os significados desses três elementos, a gente acaba encontrando uma leitura a ser feita dentro da astrologia. Bom, a partir daí a gente pode falar, talvez, um pouco mais, né? E eu até, de novo, aconselho vocês, se vocês quiserem acessar o meu canal, eu estou providenciando daqui para alguns dias alguns vídeos que eu vou tratar um pouco sobre os tipos psicológicos junguianos. Né? Na verdade, esse livro aqui é um livro, os tipos psicológicos, que está aí até na ilustração também, este é um livro que vale a pena estudar quem quer aprofundar no tarô, porque justamente vai acabar encontrando o saber necessário para esses 4 elementos e essas 4 funções, e vai conseguir fazer leituras ainda mais importantes para o autoconhecimento, tanto seu próprio quanto de outras pessoas que você venha a estar lendo as cartas, né? Então aqui a gente tem essa divisão, né, das formas mais racionais e irracionais da psique, e a gente tem aqui o elemento pensamento, a função sentimento, associado ao ar e à água, e a função intuição e sensação, associada ao fogo e terra, mas também associado às cartas da corte, o rei, né, ligado ao pensamento, a rainha associada ao sentimento, o cavaleiro ou príncipe associado ao fogo, à intuição, e a intuição, no caso, o valete ou princesa associado à sensação ou terra. Então, quando a gente tem já essa compreensão, a gente junta as 4 figuras da corte e os 4 naipes e vai fazer a combinação desses 4 elementos. Aí a gente vai ter a tipologia junguiana perfeita. Porque a tipologia junguiana, eu disse a vocês, que tem um tipo primário e um secundário. Então você tem o pensador intuitivo, você tem o perceptivo pensador. Então você vai ter uma pessoa. Sempre o primeiro é o que está a função superior e a função secundária vem em seguida. Então você vai juntar os 4 elementos 2 vezes, né? As 4 funções 2 vezes, e você vai ter ali na verdade, vai ter 8 tipos psicológicos. No caso de Jung, ainda se acrescenta digamos assim, um outro elemento, que Jung fala dos tipos função e dos tipos, me foge o termo agora aqui, mas bom, eu vou lembrar daqui a pouco. Né? Na verdade, é predisposição que a pessoa tem, que é para extroversão ou introversão. Então, o introvertido e o extrovertido, que não tem nada a ver com tímido, etc., mas o extrovertido é uma pessoa que está com a sua psique voltada para o exterior, para o objeto, e o introvertido é aquele que está voltado para o seu interior, para a sua psique. Então, quando você junta esses 4 funções com outras 4 funções, você tem 8 tipos. E se você divide em extrovertido e introvertido, você vai ter 16. Se você quiser, você ainda pode, né, já que você pode entender as cartas da corte como pessoas ou características, porque essas pessoas podem ser figuras da sua vida, da vida de vocês, que pode ser o pai, a mãe, o filho, o irmão ou o amigo, ou pode ser características da sua psique,
representadas na figura humana de alguém, como num sonho, que às vezes acontece. Em muitos casos, uma figura de uma pessoa num sonho não é uma pessoa em si, é um aspecto da sua psique. Então, quando você junta tudo isso, você pode também entender que determinada carta pode expressar o tipo psicológico. E se você considera a carta invertida e a carta para frente e para baixo, você vai ter ainda essa enantiodromia, né, do oposto complementar do introvertido e extrovertido. Então, você consegue, nas cartas da corte, expressar perfeitamente as tipologias junguianas. Mas isso é fácil de entender por quê. Na verdade, Jung trouxe isso da alquimia. Ele trouxe isso da alquimia, da cabala, né, de todas as informações gnósticas, do cristianismo gnóstico. E também o tarô. De certa forma, o tarô também tem essas origens, né? Ou pelo menos deu origem a esses saberes também. Então, não é difícil entender por que a gente vai encontrar essas associações perfeitas aí, né? Aí a gente vai encontrar, assim, dentro da linguagem utilizada pelo tarô junguiano, a princesa de ouros, o príncipe de ouros, a rainha de ouros, o rei de ouros, e a gente tem a sensação associada à questão do fato de ser o príncipe, a princesa associada à sensação, o príncipe associado à intuição, a rainha associada ao sentimento, o rei associado ao pensamento. Aí você tem sensação em todos, porque todos são de ouros. Aí você junta essas duas interpretações aqui, aí você tem sensação e sensação. Aí você tem a filha ambiciosa, pessoa muito ligada ao mundo físico, muito preocupada com o seu bem-estar, né, financeiro, a sua segurança financeira. Não vou fazer a interpretação de todos, mas, de certa forma, depois, com calma, vocês vão poder olhar isso, né, nas ilustrações, mas vocês entenderam a lógica. Então, associar intuição e elemento fogo e sensação elemento terra. Então você tem que elemento fogo associado à criatividade, à realização, à energia, ao trabalho também, porque o trabalho, o ganha-pão está associado ao trabalho que a pessoa faz. Então, se você tem alguém que consegue realizar muito bem dentro do mundo físico, na Terra, com criatividade, é uma pessoa que talentosa. Então, o filho talentoso. Então, dentro dessa lógica, a gente pode ter tipologias de figuras de pessoas na nossa vida aí associadas, ou elementos da nossa psique associados a todas essas cartas da corte, e que se correspondem aos tipos psicológicos junguianos com muita precisão. Temos aqui o mesmo acontecendo com as figuras da corte, né, das cartas de copas, do naipe de copas. Temos também com as figuras da corte do naipe de espadas, associado a pensamento. Repare que aqui tudo está pensamento, porque o naipe é de espadas, né? Aqui no anterior que eu mostrei, tudo sentimento, né? Porque é o naipe de copas, está associado ao elemento água. E repare que nas cartas de Jung, junguiana, do tarô junguiano, desculpe, sempre aparece o elemento aqui, ó, nas cartas da corte, o elemento presente, né, para deixar bem claro para a pessoa. Aqui o elemento ar, né, e por último o elemento fogo, nessa sequência das quatro cartas da corte do naipe de paus, certo? Então, gente, em síntese, é isso aí que acontece, esse quadro aí, que a gente pode fazer essa conexão, e aí vocês com calma olham direitinho, porque ele também associa a cada carta dessa a figuras da família, né? A família arquetípica, a família das imagens arquetípicas que a gente provoca dentro da nossa psique e que podem ser utilizadas na interpretação das cartas, né? Então a gente tem a filha ambiciosa, a filha atraente, a filha controladora, e assim sucessivamente dentro das interpretações, combinando esses significados todos aí, né? E aí, para encerrar, gente, eu só queria falar que como é que a gente usa, né, isso tudo. Porque depois de todos esses significados presentes, a gente vai ter que ter o quê? Assim como a gente tem os planetas nas constelações e nas casas, né, isso aqui, o método de descarte é como se fosse as casas, onde a gente vai, digamos assim, fazer essa interpretação, se manifestar e se fazer compreendida dentro das perguntas que forem feitas, que devem ser muito objetivas, não podem ser muito vagas, porque senão a resposta também não vai ser muito clara.
E aí eu uso muito esse método da estrela dos magos, né? Que tem as figuras aqui, esses astros aqui, né? Vênus associada ao seu mundo afetivo, né? Os relacionamentos, né? Que não é só nem de amor, afeto e tal, mas de amizade também. O Sol, o foco principal da vida da pessoa, né? O self, a alma, a criatividade. Marte, o que está em conflito, em desequilíbrio em sua vida, energias, impulsos, etc., iniciativa. Mercúrio, né? O mundo intelectual, a mente consciente, comunicação. Repare que eu estou usando um método de descarte que tem toda uma simbologia também ligada a Jung, porque Jung utilizava muito a linguagem astrológica. Né? A Lua, o seu mundo interior, as emoções, os sonhos, os segredos, o mistério. Saturno, que está sendo encerrado na sua vida, né? Os bloqueios, os obstáculos, né? As coisas a serem vencidas. E Júpiter, o contrário, as expansões, as coisas que são fáceis e melhores dentro da vida, né? Religião, filosofia, etc. Então, esses significados que eu falei aqui todos vão ajudar. Repare que não é bom que tenha muitos elementos, porque com poucas cartas a gente já tem bastante leitura, bastante coisa para fazer. Então, quando você vai abrindo as cartas aqui, você vai conseguindo perceber no confronto da carta em si com o que está, onde ela está, a casa em que ela está, você vai fazendo leituras bem interessantes, né, como resposta a uma pergunta que vocês fizeram. Dá para fazer isso sem pergunta nenhuma? Dá, mas vai ficar assim, tipo, a característica do seu dia, daquele momento, daquele instante que você está fazendo a leitura. Mas se você faz uma pergunta, mistura as cartas, com muita concentração, e abre ali com convicção, você vai conseguir respostas fantásticas para leituras. Eu mesmo tenho feito bastante, né, leituras desse tipo, tenho feito essas experiências, tenho catalogado para ver o que tem funcionado, o que não tem funcionado, e os acertos são muito fortes, e quando a gente, às vezes, considera algo que não foi acerto, eu já parei para depois refletir com mais vagar, e acabei vendo que eu tinha interpretado erroneamente. Então, isso é um exercício muito interessante para que a gente perceba o quanto a gente pode explorar e aprender com esses experimentos. Né? Aqui, mostrando para vocês a estrela, uma toalhazinha, né, que a gente compra fácil, né, pela internet, já com essa figura da estrela dos magos, e aqui as cartas representativas associadas a cada um desses planetas. Claro que aqui não foi tirado aleatoriamente, eu coloquei justamente para mostrar a vocês que quando uma carta dessa cai num lugar desse aqui, né, a carta do Sol cai no Sol, né, a carta da Torre, que é associada a Marte, cai em Marte, é porque a energia é bem reforçada, essa energia que está aqui. Né? Então, é assim, é intensificado aqui esse significado, né, da carta. E aqui mostrando também que eu tenho essa outra toalha que é do zodíaco. Vocês podem também usar a linguagem astrológica, tirando 12 cartas e fazendo toda essa leitura. Para quem já domina o significado astrológico, né, das constelações, fica mais fácil usar esse daqui. Eu utilizei esses dois porque considero esses dois que são os que estão mais próximos da linguagem junguiana, e por isso que, mas podem ser vários, cada um pode adotar. Tem uns que colocam só 3 cartas e escolhem passado, presente e futuro, e alguns pegam só uma carta para fazer uma leitura diária de manhã cedo e ver se aquela carta realmente caracteriza aquele dia, trouxe alguma informação ou ajudou em alguma coisa para aquele dia que vem a seguir, né? Então, gente, é isso. Eu quero encerrar com essa frase de T.S. Eliot. E o objetivo dessa nossa jornada será alcançar o ponto de onde partimos, conhecê-lo como um novo início. Se nós temos um self, que é o nosso eu superior, mais acima de tudo que nós podemos imaginar, então o objetivo todo que nós temos de nos autoconhecermos é encontrar de novo esse self através de recursos que nos fazem prospectar esse nosso inconsciente profundo. Então é isso.